Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, então vamos dar continuidade na leitura aqui no Evangelho de Mateus, deixando claro que não é para tirar a sua fé da maneira que te ensinaram dentro da tua denominação como ler a Bíblia, né? Um pinguinho aqui, outro ali para se fechar numa ideia. E nós estamos discorrendo linearmente no livro de Mateus, estamos vendo que até agora o Cristo, ele não vincula a sua mensagem à religião, né? Ele está, e nós vamos ver a partir de agora com mais clareza ainda, trazendo uma religião de amor, né? De solidariedade, de compaixão, tá certo? Vamos lá. Mateus capítulo 14, verso 1 em diante, vamos lá. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o povo o tinha como profeta. E, festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe se desse, e mandou degolar João no cárcere. Para um minutinho aqui. Alguns poderiam dizer o seguinte: poxa vida, ele falou que poderia dar o que quisesse, mas ele podia mudar de ideia? Não. A palavra de um rei não volta atrás. Era assim que se vivia naquela época. Foi dito: olha, pede o que você quiser, o que eu te dou. E veja que o coração dele ficou até ruim quando pediu a cabeça de João Batista. Mas ele teve que manter a sua palavra. Tá certo? Verso 11. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegando os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, veja, o Cristo amando aqui, né? Amando, íntima compaixão, ele estava amando aquelas pessoas, para com ela curou os seus enfermos. Olha só, mais atitude de amor. Não vou entrar no mérito dos milagres que nós vamos ler do Cristo, não quero entrar no mérito para aqueles que acham que isso é figura de linguagem, que isso é retórico e tudo mais. Não, nós vamos ler, como estamos fazendo até agora, e interpretar o que está escrito. Não vamos entrar no mérito se os milagres são verdadeiros, se não são, se só uma figura de linguagem, tá certo? Verso 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: O lugar é deserto e a hora já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha, então os discípulos disseram o seguinte para o Cristo: manda todo mundo embora, já é tarde, como é que a gente vai acomodar essa pessoa toda? Nós estamos num deserto, não tem como. Manda todo mundo embora. Olha só a resposta do Cristo: amando. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E o tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se. Veja, todos foram alimentados. Aqui a ideia é o amor que Cristo teve por aquelas pessoas, né, que estavam ali seguindo ele. Né? Não vou entrar no mérito porque isso aqui não é pregação, eu não estou aqui para pregar, estou lendo e passando o meu entendimento, né? De que aquelas pessoas estavam atrás dele por causa de comida, né? Porque passavam muita necessidade, esperavam que aquele homem que estava operando já sinais e maravilhas pudesse dar o de comer, se era só isso o interesse deles. Não, eu não quero ver a parte deles, estou vendo a parte do Cristo, no ensinamento do Cristo, de uma parábola em ação do Cristo, se você quer chamar desse jeito, né? O Cristo estava amando e dando o exemplo.
21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amando os seus discípulos. Não tenham medo, fiquem calmos, sou eu. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu? Manda-me. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, amando, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, amou novamente o seu semelhante. Eles estavam com medo da tempestade, continuou amando. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no. Olha, adoraram dizendo, é um detalhe que a gente vai ver para frente isso, tá? És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Por quê? Porque eles sabiam que aquele homem, ele era um homem mau, ruim, desprezível? Não. Eles conheceram aquele homem como um homem que amava o seu semelhante. Por isso pegavam os seus sofredores, seus entes sofridos, e levavam para ele para que fossem curados. O exercício do amor. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Vamos para o capítulo 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: bom, agora chegaram os bambambam, os gostosão, os professores de teologia, os formados em teologias, o PhD em teologia, Agora chegaram todos aqueles bambambam lá, perto de Jesus, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Deixa eu continuar, depois eu falo aqui. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas. Aqui, chegaram para o Cristo e falaram assim: escuta, por que seus discípulos não respeitam a tradição dos anciãos e não lavam as mãos? Isso não é mandamento de Deus, Aí o Cristo fala assim: olha, vocês também têm as suas tradições que quebram o mandamento de Deus, que diz para honrar o pai e a mãe, Para amar, respeitar o pai e a mãe. Amor, é esse o conceito, tá? E ele estava dizendo o seguinte: vocês quebram também o mandamento com tradição, dizendo: olha, eu poderia pegar o dinheiro que eu ganho e dar de comer para vocês, dar de se vestir, dar algum remédio, comprar. Não, mas se eu levar lá no templo, isso não quebra o mandamento. Era isso que Cristo estava querendo dizer para eles, e chama, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Presta bem atenção você, meu amigão. Cuidado para não estar pregando preceitos de homens, ensinando preceitos de homens, achando que está agradando ao Criador. Tá certo? Continuando. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entende. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem.
Então, acercando-se deles os seus discípulos, disseram: Sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Tudo que entra pela boca. Aqui o Cristo está nem dando bola para o livro de Levíticos, com aquelas, separações de animais limpos e impuros. Tudo é tudo. Então ele diz assim, ainda não, vocês não compreenderam que tudo que entra pela boca para o ventre é lançado fora? O que é lançado fora? Tudo que a gente come, vai para o estômago, vira cocô. E a gente joga fora. É isso que ele está falando. Não é isso que contamina o homem. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. O que Cristo está querendo dizer aqui? Ele não está falando para nós não termos asseios, não sermos higiênicos, ter que lavar a mão, ver o que realmente a gente deve comer, não deve comer, que pode fazer mal para nós. Não é disso que ele está falando. Ele está falando das coisas espirituais. O que contamina o homem em relação ao Pai, ao Criador, não é o que ele come, é o que sai da boca dele. É o que ele fala, é o que contamina o homem em relação ao Criador. Vamos lá. 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Compreende o que o Cristo está falando? Ele não está falando para eu e você parar de lavar as mãos. Ainda mais agora, no momento de pandemia que nós estamos, que temos que realmente lavar as mãos a cada tempo em tempo. Tá certo? E não só lavar, como higienizar e tudo mais. Entendeu? Estão conseguindo perceber qual é a mensagem do Cristo aqui, quando aqueles fariseus aproximaram-se dele para poder pegá-lo em alguma coisa? 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Olha os discípulos ainda, com aquele rigor dos fariseus, escribas e fariseus e sacerdotes, com aquela pompa, aquela empáfia, dizendo: tira, está atrapalhando a gente aqui, tira. Os discípulos ainda estavam muito contaminados. Como um dia eu estive muito, eu ainda sou contaminado. A cada dia é um pouco da descontaminação. A cada dia eu vou percebendo que ainda tenho muita sujeira para ser tirada do meu corpo. Espiritualmente falando, é claro. Então, vamos repetir o verso 23 aqui. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede-a, que a vem gritando atrás de nós. Olha só o ato de amor do Cristo. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, por que ele disse isso? Porque foi uma mulher cananeia que veio estar com ele. Ele está dizendo: escuta, eu não vou perder tempo com você, porque eu vim para a casa de Israel, certo? Então chegou ela e o adorou, dizendo, adorou, como? Dizendo, não adorou indo para o templo, sendo dizimista, guardando o sábado, não, adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, olha, ele continua ainda com palavras duras: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso aqui é uma figura de linguagem bem conhecida para eles lá. Por quê? Eles tinham cães que ficavam ao redor da mesa quando comiam. Então, como a comida era escassa, era pouco, ninguém pegava a comida da boca dele, dos seus filhos, para dar para cachorro. É isso que Cristo estava falando. E a mulher fala assim: sim, senhor, o senhor tem toda a razão nesse conceito, senhor. Mas os cachorrinhos ainda comem daquilo que cai, no chão. Olha só. Olha que maravilha agora o Cristo.
amando aquela pessoa. Porque quando ele estava dando para nós duras informações para aquela mulher sobre Israel e as outras nações, isso ele estava amando aquela mulher, para ver até que ponto, ele não estava testando ela, mas para ver até que ponto realmente ela estava interessada num problema físico ou realmente num problema espiritual. Olha só o que Cristo fala. Então, verso 28, então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Perceberam a lição que o Cristo veio trazer aqui? Que todos que não são de Israel, naquele momento ele estava passando para os seus discípulos, quando falou, ó, despede aquela mulher, porque não era, né, da raiz deles, da nação deles. Está atrapalhando a gente, está gritando, porque ela tem outros costumes ali. Né? Então o Cristo estava passando para os seus discípulos uma nova maneira de interpretar toda a humanidade. Então agora o Cristo fala, olha, a sua filha está sã. E os discípulos que agora olhavam aquela situação que pediu para mandar embora, o Cristo agora atendeu aquela mulher. Amou aquela mulher curando a sua filha. A sua filha que ficou sã. Consegue compreender o porquê o Cristo começou a pegar pesado com ela? Para mostrar que se os que eram fora de Israel quisessem chegar até o profeta de Israel, o Cristo de Israel, era para se chegar sim. Continuando, verso 29. Partindo dali Jesus ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, e ele os amou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados são os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava a Deus, o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse, deixa eu parar aqui um minuto. E glorificava o Deus de Israel. Não glorificavam o templo. Não glorificavam os sacerdotes, os fariseus. Eles glorificavam ao Criador. Compreende que mensagem profunda aqui? Você que acha que tua denominação é que cura, cura, entre aspas, né? Porque essa pandemia só veio mostrar uma coisa maravilhosa para nós. Cadê esses saradores de doença que não saram as pandemias, não saram os cancerosos, né? Porque sarar dor de cabeça é brincadeira, né? Desculpa, eu não estou rindo de você talvez que creia nisso, eu estou rindo da situação, né? Curar dor de cabeça, curar dor de estômago, curar... eu estava com meu joelho, né, com dor. Estou falando disso, né? Estou falando disso aqui, ó. Coxos andar, cegos a ver. Queria ver os líderes fazerem isso. Então, aqui uma lição muito legal. Então eles glorificavam ao Criador e não ao templo, e nem os principais sacerdotes, fariseus e tudo mais, tá certo? 32. E Jesus, chamando seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão. Eu amo a multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Olha só que sinal de amor. E os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? E eles disseram, 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os Deus aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, o que tinha comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdã. Mais uma paradinha aqui para a gente refletir. Então, quantas pessoas o Cristo amou com ação, agindo, né? Que deu de comer. Como? Quantas? 4.000?
acho que nem eu, nem minha geração anterior, nem a minha geração posterior vai amar em ação tanta gente quanto o Cristo aqui. Tá certo? Tá dando para perceber, né? Que o Cristo agora em ação, ele estava ensinando, e agora em ação ele está mostrando. Tudo aquilo que era feito lá no templo, que ali deram até um grande sinal disso, dizendo, olha, manda essa mulher embora, ela está atrapalhando, está perturbando. O Cristo falou, não, peraí, vamos ver. Vamos ver a fé dessa mulher aí, se realmente ela está dizendo algo de profundidade ou superficial. Então, aqui a mensagem do Cristo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, veja que nós estamos já no capítulo 15. O Cristo em nenhum momento faz a sua mensagem atrelada à religião, né, da sua época. Completamente diferente. Aí você pode dizer, não, William, ele falou lá, honra teu pai e tua mãe. Sim, mas ele estava falando em relação ao quê? Ao amor e o respeito que deve-se ter ao pai e à mãe. E ele deu o exemplo para os fariseus. Olha, vocês estão me criticando por eu quebrar tradições, vocês também quebram o mandamento do Criador. Vocês me acusam de eu quebrar a tradição de homens e vocês quebram o mandamento, desculpa quando eu falei Criador, o mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Mas o âmago desse mandamento, esse é do Criador, o amor. Compreende? Tá bom, meu amigo? Então, legal que você veio até aqui. Não se esqueça de dar um like. Não se esqueça de se inscrever. Acione o sininho. E você que já é inscrito, eu peço uma gentileza a você. Dá um pulinho, vê se você continua inscrito. Porque eu não sei o que acontece aí, que as pessoas andam desaparecendo aí da inscrição. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.